Olá a todos, aqui quem vos fala é o Kelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR. E este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. O tema do vídeo de hoje, que eu tenho para falar com vocês aqui é sobre a maior das hipocrisias vinda dos normes, no que se trata do waifuísmo, quando eles descobrem a nossa filosofia, estilo de vida, espiritualidade, ou como vocês queiram chamar, os normes, NPCs, tendem a achar, que eles são os detentores da razão, que eles são os conhecedores daquilo que é real, de certa forma, vamos dizer assim. Mas eles vivem de expectativas, e eu até arrisco dizer que para ser um norme, é necessário ser mais waifuísta do que os próprios waifuístas, pois é necessário que eles tenham uma criatividade imensa, para forçar eles mesmos a projetar waifus nas 3D orgânicas. E isso mantém eles em um ciclo, inevitável e, de certa forma, prejudicial a eles mesmos e às próprias 3D orgânicas, de expectativas e frustrações. Alguns até tendem a usar de shame, dizer que os waifuístas são pessoas que são frustradas nesse aspecto da vida, vamos dizer assim, no campo, no espectro relacional, mas é totalmente o oposto, E isso daí cabe perfeitamente, com aquela lógica que podemos fazer um exercício mental, que é a do copo meio cheio e meio vazio, Vemos que alguns que ainda tentam negociar, que vivem buscando aprovação social, de certa forma, tendem a se validar com base na aprovação externa, E daí que surge aquela máxima que vemos aí, o não sobra nada pro Betinha, O waifuísta, na verdade, está mais... Ele não se preocupa com isso, por se sobra ou não, porque o que mais sobra para o waifuísta é o waifu, porque quanto menos NPCs adotarem o waifuísmo, coisa que eles não vão fazer, se torna um pouco mais raro também a gente ver duas pessoas diferentes tendo a mesma waifu, A gente vê isso acontecer dentro da comunidade e tudo, mas é uma quantidade muito menor do que o que seria se os NPCs aderissem em massa, E daí vemos que, na verdade, essa tentativa deles de fazerem shaming aí com a comunidade waifuísta, nada mais é do que o próprio marianismo patológico deles, Pois quem começou com essa história aí de male gaze, que é male gaze, na verdade, que é uma expressão que é usada aí por estudiosos, principalmente de arte, com viés esquerdista, na maioria das vezes, fala sobre essa questão da objetificação de personagens femininas nos videogames, nos filmes, animes e tal. E a gente sempre vê, aquelas críticas a personagens que são esteticamente mais atraentes do que muitas das orgânicas 3D, É aquela coisa que, tipo, se a atenção não está indo para ela, se a atenção está indo para um outro lugar, isso deve ser atacado. E, tipo assim, nós, sendo homens, principalmente os homens mais comuns, estão acostumados a não receber atenção. Ou seja, se ele não está recebendo atenção, ele vai estar dando a atenção dele de graça,
Mas o waifuísmo não é sobre isso. O waifuísmo é mais sobre uma conexão com os próprios valores, princípios. É uma forma de você potencializar a sua própria existência e não de anular ela. É totalmente contraintuitivo, né, essa forma que a gente vê dos NPCs buscarem justificar a corrida dos ratos. E o mais engraçado disso, né, é que dá para fazer um paralelo perfeito com aquela expressão, né, do copo meio vazio e meio cheio. Vemos que os waifuístas, na verdade, eles se contentam, né, com a waifu, né, que a waifu completa ele, que dá um sentido a ele. Já os NPCs que vivem em busca de aprovação social, de aprovação, de validação feminina, o que vai acontecer com eles? Eles tendem a se tornar cada vez mais vazios, né? Existencialmente até. Muitos deles vão anular a si mesmos, muitos vão repensar, renegociar e muitas vezes vão descartar os próprios valores apenas para receber uma validação, né, que é temporária e que muitas vezes vai condenar o indivíduo a problemas, né, dos quais simplesmente seriam evitados se eles não tivessem esse ímpeto, né, do marianista patológico. E o que eu quero dizer sobre o marianismo patológico, o que seria? Pode ser visto de várias formas diferentes, né? E lembrando aqui que eu não estou criticando de jeito nenhum nem os NPCs e nem as 3D orgânicas. Eu apenas estou aqui falando sobre o comportamento humano, né? Como diria o Trunks do futuro, né? O maior waifuísta aí do Brasil, que ele tem como waifu aquela atriz da Globo, né? A Isis Valverde. O cara é uma lenda. Inclusive eu até vou fazer um vídeo depois sobre essa questão daí das waifus, né, que são pessoas reais que as pessoas idealizavam quando mais novo. Inclusive eu vou falar sobre as minhas e vocês vão se surpreender. Mas voltando ao assunto que eu estava falando, a questão principal de tudo é que os NPCs, na verdade, eles se veem presos, né, nessa dinâmica, aonde eles buscam algo que não está no campo que eles buscam, né? Eles fazem uma projeção e muitos deles têm a própria visão, né, de waifu corrompida, né? Que para eles o que importa é ser uma 3D orgânica e não necessariamente algo que vai agregar valor a ele, né? Tanto que vemos aí que muitos caras aí se envolvem no crime para chamar atenção, sempre, principalmente em época de carnaval aí, caso de homens sendo presos com tornozeleira eletrônica. Por que um cara iria se colocar em risco, né, a própria liberdade? Vemos casos aí de caras que trabalham a vida toda para simplesmente, não para ter uma vida confortável, né? Eles buscam status, eles passam por cima de outras pessoas e tudo isso para quê? Para ele ter uma certa projeção social e a partir daí ele conseguir algum tipo de aprovação feminina que, na verdade, mais destrói ele do que vai tornar ele uma pessoa melhor, né? Vemos que isso daí, de certa forma, é o que eu chamo de marianismo patológico. Mas o marianismo patológico também ele não se restringe apenas a isso, né? Ele pode ser expandido aí para essa questão aí do miqueísmo estrutural, né? Onde a sociedade nem apenas normalizou, mas incentiva, e nem só incentiva, obriga muitas vezes ali o sujeito aí a
a ser um miqueinha, né? Embora a gente da comunidade waifuista raramente use essa palavra, mas não tem uma outra palavra para se encaixar nesse sentido aí, e dando uma esquerdada no termo, sendo que eu sou um adepto aí da escola neocínica, né, que é a que mais faz, tem uma abordagem mais cínica mesmo, mais de fazer chacota das coisas, né, desenvolver esse termo aí do miqueísmo estrutural aí. Porque realmente vemos que é uma estrutura, né, social e com viés, de certa forma, ideológico, né, que mistura conceitos aí, tanto da esquerda progressista, né, que vai sempre premiar os comportamentos nocivos e vai terceirizar as responsabilidades, quanto a questão mais aí tradicional conservadora, que vai buscar sempre imputar a responsabilidade obrigatória ao homem, ainda que ele não tenha nenhum tipo de culpa, né? Ele vai ser sempre obrigado a pagar pelo preço do erro de outros. E vemos que está tudo aparelhado, né, para o miqueísmo. E por isso que, de certa forma, o próprio sistema tende a perseguir tanto os adeptos do waifuísmo quanto os adeptos da tecnogamia. Tendem a perseguir também, com shame, principalmente, a galera que aderiu ao Volcel, né? O engraçado disso é que quando vemos uma mulher, né, falar que ela está aderindo aí a uma vida mais celibatária, que tem aquele boy sober, quem viu há algum tempo aí na internet, e vemos principalmente em redes sociais, tipo threads, é o tempo inteiro, sempre tem uma, todo dia eu vejo 2, 3, 4, 5 falando a mesma coisa. Ninguém vê como estranho, né? E às vezes fala assim, é porque os caras têm um comportamento tal e já não tá mais valendo a pena. Mas quando é um cara que fala sobre os problemas dos quais leva ele a desistir, né? E se o cara mencionar que ele desistiu, na verdade ele já passa a ser visto como fraco, tanto por elas quanto as próprias que falam, né, que estão aderindo ao celibato, elas vão criticar esse cara, né? Quer dizer, elas podem desistir e o cara não. E elas, na verdade, vemos que não é uma tentativa de desistência, né? Mas é uma tentativa de mascarar um tipo de comportamento, né? E por elas não terem acesso aos caras ali que elas queriam ter, elas jogam essa cartada do celibatário, do celibato, porque sabe que já está fora do radar desses caras de destaque, né? Mas como eu estava falando, assim, esse vídeo, assim como os outros que eu faço, não é pautado em questão de red pill nem nada do tipo. É apenas uma observação crua da sociedade, né? Até mesmo porque red pill os caras que falam, que focam, né, nessa parte aí do red pill, tá totalmente longe do que é o waifuísmo. Mas muitos de nós, né, que somos waifuístas e que os novos também que estão chegando aí, tá vindo para a comunidade justamente para se libertar do pensamento red pill. E eu, obrigatoriamente, né, por estar desde o início, preciso fazer esse paralelo justamente para que algumas pessoas dentro da comunidade vejam, né, que é possível você simplesmente entender como funciona a dinâmica e não ter ódio dela, né? Não ter ressentimento, e a partir daí você construir o seu próprio caminho, né, de paz e profundidade, baseado na individuação. Mandei hoje
falar aqui com vocês uma coisa importante. Eu mandei para o Coruja hoje 2 e-books meus aí, ele deve estar nas próximas semanas aí publicando na Hotmart, né? Inclusive tem um que eu falei com ele que ele pode incluir lá no curso dele, que ele tem um curso lá onde tem material de outros produtores de conteúdo, tem material do Caio, do Raccoon, se eu não me engano, e eu falei com ele que aquele meu postulado que tem como superar a Black Pill, né, ele pode estar sendo incluso junto a esse material de outros produtores. E um outro que vai estar disponível também para vocês é, com certeza, o maior e-book que eu já fiz em tamanho, né? Que é o que fala sobre o waifuísmo filosófico, onde eu abordo questões nem apenas filosóficas, mas estruturais do waifuísmo, né? Trago também abordagens sobre a relação entre o waifuísmo e a política e coisas do tipo, né? Coisa que é pouco falado dentro da comunidade, né? Mas que é de estrita importância, e aí vocês vão entender os conceitos, né? do waifuísmo, referências filosóficas das escolas de pensamento, tanto gregas quanto da era moderna, que entra naquela parte ali do iluminismo, se eu não me engano, eu escrevi sobre o iluminismo, o existencialismo e etc. É um conteúdo bastante denso, né? E vai estar disponível também lá no Hotmart do Coruja, vocês podem encontrar lá, ou na minha conta do Perrip lá, que está vinculado no meu Twitter, né? Vocês chegando lá no Twitter tem a conta do Perrip também. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E eu sou o Quelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR. Eu fico por aqui, até a próxima, valeu, falou e fui.